noite, seja bem-vindo a mais um Arquitetos. Já sabes que é o nosso projeto, o nosso programa e aqui nós abordamos tudo que tem a ver com arquitetura, construção civil, urbanismo, design de interiores. Portanto, todas essas temáticas aqui são abordadas, são, como é que eu vou dizer, descascadas ao nível da compreensão de todos. Porque já sabem, nós formamos e informamos. Então seja bem-vindo. Vamos fazer uma conversa para mais ou menos 1 hora. Eu espero que estejam todos atentos, que divulguem a informação e, sobretudo, agradecer, né, o feedback que tem sido dado do programa, muito bom mesmo. Estamos todos de parabéns. A nossa equipa também está de parabéns pela produção de conteúdos de grande qualidade, pela qualidade da imagem, de som. Olha, estamos todos a ganhar. Portanto, hoje trago mais um convidado especial, de peso, como todos os outros que têm passado por aqui. E eu estou a falar do arquiteto Yuri Roque dos Santos. Seja bem-vindo, arquiteto. Obrigado, é um prazer, Jamila. Muito bem. O arquiteto vai estar aqui a conversar conosco. Vamos falar de temas muito interessantes sobre a produção, aquela parte muito interessante que ainda não tocamos, que é o processo de concepção. Quem está por trás dos projetos que concebem, que dão origem aos edifícios, entre outros aspectos, do ponto de vista da perspectiva de negócio, como é, como é que não é. Portanto, aqueles que fazem, de facto, a coisa acontecer. Boa. Arquiteto, nós temos aqui uma pergunta que é padrão, porque mais do que o profissional, nós gostamos de conhecer o percurso histórico. Ok. Eu vi aqui coisas muito interessantes, por onde passou, a formação que fez no exterior, projetos interessantes que tem estado envolvido com arquitetos também da nossa praça que muito têm contribuído. Então, por que arquitetura? Como é que foi aí parar? Olha, para responder esta pergunta, embora uma pergunta muito simples, é como responder o que é arquitetura. Tá a ver? Não há uma definição cabal, uma definição explícita. O que eu lhe posso dizer, e no meu caso há duas correntes bastante estranhas. A primeira foi, eu venho de uma família totalmente artística, todo foram, tá a ver? Mas na música, especificamente na música, a minha família é oriunda de Malange e de um município que se praticava muita cultura, a cultura era vívida. Qual município já para mandar? Uquela. Município do Uquela. Município do Uquela, Malange. Nossos irmãos. Exato. Então, a minha família de parte paterna é do Uquela e a minha mãe produz, o meu pai produz. Tudo arte? Todo mundo. Meu pai produziu por pouco tempo, mas e os seus filhos também já têm essa veia? Ainda não tenho filhos, mas espero que quando tiver... Não, eu não espero, tenho a certeza que eles farão. Vão ser artistas Com também? Com certeza, eles serão artistas e desportistas. Muito já bom. Tenho todo o processo traçado. Eles só têm que vir e vão entrar no caminho. geneticamente programados. Encaminhados. Exato. Muito então, bem. eu venho já desta veia muito artística. Mas quando para entrar para o médio, havia a grande pergunta, que curso fazer? Na altura ainda era... Eu fiz a 9ª classe no Aldalara e no Aldalara havia o ano propedêutico. Exatamente, que era que dávamos as cadeiras gerais e depois na 10ª classe é que tu optavas ou a escola dava-te uma das opções de acordo com as tuas notas, não é? E o engraçado foi, aí a parte engraçada que eu lhe dizia, era que as minhas notas estavam muito... Eu queria fazer engenharia informática. Bem, eu acho que é dos primeiros arquitetos, né? Porque muitos queriam engenharia de petróleo. Nada, nunca foi Quer por dizer, aí. engenharia informática. Eu queria ser gestor cultural. Sempre foi o meu sonho, ser gestor cultural. Porque eu fiz dança desde os 4 anos, inclusive balé. Uau. Sou gozado por isso. Desde os 4, 5 anos, dança música até os 15, 16. Exato. Mas quando saíram as notas... Ainda dança? Não, já não. Esse corpo já não aguenta. Uma boa quizombada, quem sabe. Um bom kuduro, né? Exatamente. Então, e quando saíram as notas, aí onde começa a história, as minhas notas saíram todas ótimas para desenhador projetista. Uau.
tinha boas notas a desenho, tinha boa compreensão em geometria e tudo mais, mas eu achava que eu queria fazer informática, por todas as razões que eu queria Mas fazer por que informática? Eu acho que ainda Cismou. era a época Da novidade. de novidade no país, informática, os computadores, o domínio. Nós tínhamos uma visão muito precária do que era informática também naquela altura. Então eu falei com um tio para que ele me trocasse de curso. E o meu tio disse: filho, arquitetura é o curso futuro, construção civil, o país vai se reconstruir, isso em 2002, por aí, 2003. O país vai se reconstruir, é o curso. E fizemos um acordo. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, tu fazes a 10ª de arquitetura. Se tu não quiseres, o tio te promete que vai te pôr na 11ª no curso de informática. Informática. Ou seja, fazer a 10ª de Do desenhador projetista. Ok. E a 11ª, se eu não gostasse, iria mudar. E aí começou uma jornada que até hoje não terminou. Eu me lembro que o meu tio Sei que perguntou-me... não terminou, porque os resultados que nós... É eu verdade. sigo a sua página, né? A Roca dos Santos Roca e dos Santos. Associados. E o nosso colega tem muito trabalho. É verdade. Graças Não posso a negar, Deus. não posso negar. Não terminou e foi Graças uma a jornada Deus, é. de paixão. Foi uma jornada de paixão, basicamente. Ali apaixonou-se. Apaixonei-me completamente. Descobriu a arquitetura. É que eu nem tinha ideia do que era arquitetura. Eu acho que já tinha feito alguma viagem posterior, não me lembro, mas não percebi ainda. E hoje, qual é a ideia que tem da arquitetura? Depois dessa viagem, dessa passagem para o exterior, olhando a nossa realidade, o percurso. É aí onde hoje eu iria já dizer. tem esta visão. É aí onde eu iria dizer. Eu venho da escola de Cuba. É basicamente uma escola socialista. E a escola socialista, ela para além de toda a componente... Eu costumo dizer que o melhor que Cuba forma tem a ver com a pedagogia, tem a ver com a metodologia. Cuba forma profissionais que percebem o que é o processo de execução de um projeto, o processo de investigação de um projeto. Mas tive também professores que sempre me deram a liberdade de sonhar, de explorar, viajar. Até porque durante o meu processo académico viajei muito. E nesse processo que aconteceu foi o seguinte, com toda essa base, quer da escola socialista, quer das viagens ao longo do universo, ao longo dos diversos países que pude conhecer, eu hoje posso dizer sem dúvida que a arquitetura ela passa pela componente primeiro da utilidade. Ela é uma componente das poucas artes úteis, né? Como dizia o outro. Exatamente. A arquitetura precisa ser útil. Ela precisa ser, antes e acima de tudo, útil, necessária, carregando também esta vertente da necessidade, não é? Porque tu vês, tu entras para qualquer contexto, qualquer morfologia urbana e é visível a necessidade da arquitetura naquele contexto. Portanto, é nessa vertente que eu digo que é útil. E segundo, ela tem a componente da beleza, a componente da inspiração, a componente de aspirarmos ser algo, aspirarmos ser melhores. Eu imagino a emoção, imagino não, já pude sentir essa emoção, né? Você participar de um projeto e depois ver ele a ser utilizado, a ser vivido. E sentir que, por exemplo, aquilo que você projetou, do ponto de vista de sensação que quiseste transmitir, realmente olha, acho que isso aí acho que foi o match o rubro. perfeito. Há 2 semanas atrás eu fui fazer um trabalho qualquer e eu devo dizer com muita sorte, eu tenho muitos projetos executados. Sim, muitos. Eu devo dizer, para mim, para um arquiteto da minha idade, porque eu me lembro que há muitos anos atrás li uma estatística que dizia que os arquitetos por média executam 30% a 40% dos seus projetos. Um arquiteto com muita sorte, 30% a 40%, grande parte dos projetos quase nunca são levados a ou não executados, ou às vezes não conforme o projeto. Exatamente. E aí podemos falar numa outra parte do porquê que os meus projetos são executados, que tem muito a ver com o nosso tema, que é a arquitetura como negócio. E então estava a comprar qualquer coisa, um material qualquer, e lembrei-me que tinha um projeto que eu fiz naquele lugar, que eu já tinha esquecido. Já me havia esquecido completamente. Entrei para o espaço, era um
um clube de cigarros, um bar de cigarros que está ali na cidade da China. Cidade da China não, no Quilamba Shopping. No Quilamba Shopping. Exatamente. E eu me lembro entrei para o espaço, sentei, pedi um café e uma água, como sempre. E eu comecei a me lembrar do porquê que eu escolhi aquela cadeira no projeto. Tá a ver? Eu escolhi a cadeira, eu escolhi a mesa, e eu me lembro eu escolhi a mesa porque eu queria que a pessoa que estivesse a fumar não tivesse obstrução, porque eu gosto de cruzar as pernas, não tivesse obstrução. Então ficou assim uma coisa... Um flashback. Um flashback bem estranho na mente. Claro, eu estou a dizer isso, mas sem querer ser pretencioso, de que a arquitetura é uma tu fazes em equipa, não estou a dizer que fui eu necessariamente, mas quando tivemos o briefing, eu e os meus colegas, essa foi uma das coisas que eu disse, olha, tenha atenção que a mesa deve ser baixa. Ou seja, a arquitetura vivenciada. Exatamente, foi um momento interessante para mim. E o meu convite ao arquiteto foi mesmo propositado, porque eu sigo a sua página, elogiar o trabalho fabuloso que fazem. Muito obrigado, minha colega. Que vai desde o projeto até a própria construção, acompanha a obra, vive toda aquela atmosfera fantástica. E também para construirmos aqui, mostrarmos um bocadinho. Nós temos falado de tantos temas, mas não falamos ainda sobre aquela questão da produção, do projeto, do negócio da coisa. Como é que estes seres maravilhosos que são os arquitetos, sem desprimor para todos os outros, eu acho que a arquiteto é a profissão mais bonita do vivem, mundo. sobrevivem, e como é que é de facto na nossa realidade o negócio, a arquitetura enquanto negócio, enquanto fonte de rendimentos. E vamos começar com uma questão muito... que acho que fazem sempre. É possível em Angola hoje viver de arquitetura? Com certeza absoluta. Isso é inegável. O Yuri, neste momento, dedica-se totalmente ao seu Eu sou gabinete. professor, mas a minha esposa diz o meu hobby. Leciona onde? Eu dou aulas na Universidade do UPRA. Muito bom. Então estão bem servidos aí na UPRA. Eu dou aulas na Universidade do UPRA há 5 anos já. A minha universidade, ou seja, a universidade onde eu me formei, é uma cátedra de conservação, reabilitação, restauração. Esta é a minha subespecialidade, vamos dizer assim. Então, sempre tive uma grande paixão pela história. Para quem pensa que a arquitetura é só arquitetura, já está a ver que afinal tem orientações diferentes. Há também arquitetura vocacionada para a reabilitação. Exatamente. Aliás, uma grande necessidade no nosso país. Claro. Né? Sim. Eu me lembro que eu tenho um projeto em carteira que não consigo executar por falta de tempo, que é o mapeamento e categorização dos edifícios públicos em Luanda, principalmente os edifícios coloniais. Há uma metodologia, há uma estrutura. Faria uma boa dupla com o Edvaldo. O Edvaldo, como é diagnóstico. Espero espero que possamos fazer isso, realmente. O arquiteto Edvaldo também já esteve aqui, Ok. mas a especialidade dele é mais diagnóstico das edificações. De edificações. Ok. Ia dar um trabalho bem interessante, juntar as duas visões. E isso é um trabalho que deve ser feito com a academia, né? Nós criticamos muito ou pelo menos para mim, há essa desassociação entre a academia e a sociedade. Isso é o tipo de trabalho que quem deve produzir é a academia, não é um trabalho social, não é um trabalho de uma empresa de arquitetura, não. Quem faz isso é ou o Estado, não é, em representação por uma entidade pública qualquer, ou então a academia. Especificamente. E nesse viver de projetos, eu queria que contasse um bocadinho como é que foi o seu início para entrar no negócio da arquitetura. Como é que iniciou? Qual foi a sua estratégia? Né? Ok. Olha, a minha estratégia foi uma e muito simples. Não tinha estratégia. A minha estratégia resume-se na necessidade. Na necessidade, essencialmente. Eu, quando regressei de Cuba em 2017, o país estava a passar pela crise, não é? Ou a ressentir a crise, vamos dizer assim, porque a crise, como tal, internacionalmente, eventualmente já havia passado, mas nós estávamos a sentir os resultados de 2014, 2015, e como tu bem sabes, o setor da construção é dos setores que mais emprega e ao mesmo tempo é o que mais vai demitir em caso de uma crise massiva.
Então, não havia nenhuma forma, não encontrava nenhuma forma de de me sustentar, vamos dizer assim. E já tinha um compromisso, já era um jovem de compromisso feito, já tinha uma noiva, Uma noiva. na altura. E como jovem responsável que eu é, tinha que honrar os compromissos, tinha que honrar o compromisso. e A minha provedor família, que é. exatamente, a minha família não me deu espaço Ok. para negociar. E hoje agradeço por acaso, porque o homem, a minha irmã diz, o homem precisa de ser forjado no fogo, Forjado né? no fogo. Vamos assim dizer. Então, fruto dessa necessidade, eu e na altura um primo, Ludovino Gabriel, que aproveito de mandar um abraço, que já trabalhávamos sempre juntos, ele engenheiro civil, eu arquiteto, então fomos colaborando sempre, fomos colaborando, e deixa que eu lhe diga, por isso é que eu lhe respondi com bastante propriedade. Que Não tinha uma estratégia. A estratégia era havia não ter estratégia. A estratégia era não ter estratégia, era começar com projetos de 70 mil Sabe kwanzas e que vamos subir. essa tua deixa de não ter estratégia, em tempo estava a ler um livro em que o autor dizia que às vezes perde-se tanto tempo a planificar, quando o que é urgente é fazer. Exatamente. E ele dizia, o planeamento ainda não é o projeto. Exatamente, É eu concordo. importante, é. Eu concordo. Mas a pessoa não pode ficar uma eternidade Exatamente, a sabes planear porquê? uma ação. Sabes porquê? E eu concordo plenamente com essa visão, por uma razão muito simples. É assim, e depois, grande parte da bibliografia que nós consumimos para executar qualquer coisa são bibliografias estrangeiras, que vêm dentro de um contexto estruturado, de um contexto normatizado, completamente do nosso contexto. Angola, como toda economia em desenvolvimento, é muito rápida. Ela tem uma rapidez de execução que é E as incompreensível. necessidades são Exatamente. urgentes, né? Um plano de negócio vai te levar um período de 3, 4 meses para ser desenvolvido. Num período de 3, 4 meses, a sociedade angolana, principalmente de Luanda, onde atuamos, ela quase que já mudou. Ela não mudou, ela sofreu uma mutação. Às vezes o cliente, já passaram 10 clientes e você ainda só está a planear. Não tens como. Então, eu acho que o bom projeto é aquele que é feito no processo de execução. No processo de execução. Então, e digamos aquele que é esse teu, constantemente. esse teu processo de criação, de entrar para o negócio, foi mesmo a matar. Foi a matar. E vou lhe dizer, por exemplo, e quando tu percebes o teu projeto como um processo a largo prazo, tu não tens pressa. Tu não precisas ter pressa. Por uma razão muito simples. Por exemplo, eu até hoje não faço. O que tu vês, o que as pessoas veem na minha rede social é no máximo 10, 15, 20% daquilo que a gente produz. Exatamente. Porque é minha estratégia ainda não ter uma imagem visual 100%, porque nós não temos capacidade de dar resposta a tudo aquilo que temos. Okay. Então, eu vou desenvolvendo cada setor, ou cada setor do nosso escritório, um por um, etapa por etapa. Mas quando passaste. Não podes recuar. Em espanhol há uma frase que diz despacito pero aplastando, ou seja, vai devagar, mas certifica que estás a passar. Exatamente. Quando passou aquilo, já fizeste, pronto, é um setor que está feito. Então, digamos, se numa primeira instância, aqui para inspirarmos os nossos jovens que querem entrar para o mercado a solo, quer dizer que é possível viver, podes não ter ainda uma estratégia, mas pensa que no mercado existe a necessidade. Sim, e a necessidade tem que ser respondida. Sim. E se calhar aqui fica a questão você se munir de habilidades para responder essa necessidade. Constantemente. Sentiu, por exemplo, isto na sua carreira? Como é que fez essa composição das habilidades para responder? Eu vou lhe dizer. Porque tudo bem que planeamento não tinha, mas adquiriu habilidades. Não, eu vou lhe dizer, e aí onde está a chave. O gato, como é que dizem, né? A charada do gato. É o seguinte, um dos meus mentores a nível de bibliografia é Steve Jobs. E Steve Jobs diz o seguinte, numa apresentação dele, ele diz: precisamos conectar os pontos, mas o conectar os pontos nunca é feito no futuro, é feito pelo passado. Ou seja, as nossas ações do passado, de alguma forma, vão se sincronizar com o nosso futuro. Por isso é que eu sempre digo às pessoas, a pior coisa que tu podes fazer é ficar em casa. A pior coisa que tu podes fazer é não fazer nada. Porque, por exemplo... Mesmo sem uma estratégia concreta ainda, faça respondendo a sua pergunta, a arquitetura é um negócio.
É um negócio como qualquer outro. Quem gera uma empresa de arquitetura, claro que tem a componente artística ou não. Há esse grande debate, por exemplo, quem deve gerir um hospital? É um médico ou um gestor? Um gestor. Está a ver? Então, o mesmo acontece com a arquitetura. E eu acho que isso é transversal a todas as empresas. É um negócio. É um negócio. A minha mãe tem uma empresa de construção cultural, no setor cultural, onde eu trabalhei toda a vida. E todas essas ferramentas administrativas que a minha mãe desde cedo vai bater um documento, vai levar uma carta, quem é identificar quem é fulano de tal, está a perceber? Todas as vertentes administrativas até hoje me são úteis, mas eu só consigo conectar esses pontos do passado, estás a ver? Projetando para o futuro. Então, o facto de eu sempre ter sido uma pessoa muito curiosa, que gostava de conversar, eu li um livro quando tinha 20 anos sobre recursos humanos e até hoje alguma coisa me captou. Não sou especialista, não estou a dizer nada que desejamos ser especialistas, mas devemos ter noção. Estás a ver? Noção de alguma coisa. E como é que foi o processo de criação da Roque dos Santos? Olha, a Roque dos Santos como tal, ela é a minha segunda empresa. A minha primeira empresa foi com este primo que lhe comuniquei, que é o Ludovico Gabriel, que é fruto de diferentes desafios a dada altura. Tivemos que nos separar, cada um seguir o seu caminho. Ele foi para o setor público, eu mantive-me no meu projeto, então abri a empresa Roque dos Santos. E por que o nome Roque dos Santos? Porque para mim era vital trazer a ideia de confiança para os meus clientes. Era vital trazer o nome, a ideia de que não simplesmente um nome bonito, mas eu estou a dar o melhor de mim. Sou eu, exatamente. O Roque dos Santos. E nada melhor de nós, porque o nome carrega herança histórica, carrega uma identidade, exatamente, tudo, né? Carrega dignidade e tudo mais. Então, a Roque dos Santos nasce nesse projeto, primeiro desse divórcio profissional, aonde eu já via muitos segmentos, muitas formas de furar no mercado e que não foi, honestamente não foi difícil. Mais uma vez, essa questão de conectar os pontos. Quem faz arte, eu fiz, por exemplo, nós fizemos dança, teatro. Tem o networking todo. Exatamente. E não mais do que o networking, para mim o que foi fundamental é a minha habilidade de me comunicar. A minha facilidade de interagir com pessoas. A minha facilidade de conseguir negócios, de perceber as necessidades do mercado. Exatamente. Então, com todas essas ferramentas do passado e a formação, então foi quase que um deslizar. O mais difícil é então, numa primeira e a parte, eu diria, aquela parte burocrática da criação da empresa. Não é difícil, não porque foi nada difícil. Uma das coisas que eu às vezes noto muito, né? Naquele clichê, e às vezes nós mesmo arquitetos vamos falando isso, mas não há, os arquitetos não são tidos nem achados, por exemplo, em projetos públicos, mas quando você vai ver, ele nem tem uma empresa constituída do ponto de vista legal. Eu não sei não se a arquiteta... tem documentação eu não elegível. sei se a arquiteta lembra-se. Não sei se a arquiteta lembra-se, é provável que não. Mas nós já tivemos uma... Os brasileiros chamam agora de rixa na internet. Não lembras? Não. Eu lembro perfeitamente. Eu tenho uma memória agressiva. Exato. Eu me lembro e tem a ver com isso que tu estás a dizer. Quando surgiu o projeto PIM, no processo dos primeiros projetos PIM, tu me lembra assim. Eu fiz uma crítica, que continuo a discordar, mas a arquiteta elucidou-me sobre algumas questões. Sim. E tem muito a ver com isso, tem a ver com, eu digo assim, tu não podes julgar que és o melhor no teu quarto. Ser melhor tem a ver com as provas, tem a ver com o teu trabalho, tem a ver com a demonstração do teu trabalho, tem a ver com ser exposto superar, e correr atrás. Exatamente. Então, e o que nós vemos, mas primeiramente respondendo à tua primeira pergunta, eu acho que criar uma empresa em Angola é super fácil. É super fácil. É super fácil. É uma atividade de no máximo 24 horas, ali 48 horas. Em 24 horas tu sais com o nome aprovado, sais com, se quiseres até com a conta bancária, NIF, tu tens todo o documento. Com 24, 48 horas tu tens a documentação. Agora o que as pessoas confundem é abrir uma empresa desde o ponto de vista legal não é a mesma coisa que abrir uma empresa desde o ponto de vista de gestão, operacional, exatamente. Isso leva
muito mais tempo. Isso até hoje eu estou a fazer. A Roque dos Santos tem Estamos 5 todos anos. a fazer. Até hoje Por estamos... exemplo, o Ateliê Topo tem já 13 anos, né? Olha, No mercado. Mas é um constante vir a ser. estás a ver? Tá? Foi esse processo mais simples da criação, mas Exato. depois é uma sucessão de passos, de avanços, recuos. Mas eu não acho, eu Coisas. não entendo porque. E eu estou tão feliz com isso. Eu não acho porque que isso tem que ser um problema. Não, eu não vejo problema. Para mim Aliás, isso é. eu, por Isso para mim exemplo, significa que ele está vivo. Eu hoje, e isso também, há uma teoria que me comprovou isto, que na realidade é uma das minhas filosofias. Eu amo alguns fracassos que tive. Ok. Tá a ver? Amo alguns fracassos que tive porque... Isso foi profundo, Jamila. Foi profundo. Me levaste para um lugar. Me levaste para um lugar muito profundo, Sim, Jamila. porque quando você fracassa e supera o fracasso, né? Sais mais E forte. quando olhas para trás, subiste de nível, né? Quando eu digo nível, não estou a falar de status. Exato. Estou a falar como se estivéssemos num jogo, né? Passas por dificuldades, passa para o nível seguinte, né? Exatamente. E eu noto que alguns fracassos que eu tive Nos fazem. foram marcos para outros níveis. Uhum. E é realmente ali onde as pessoas às vezes desistem. Afinal, não, aquilo é importante para você passar para a Jamila, fase deixa seguinte. que eu lhe diga, olha, tá aí. Se calhar uma das poucas histórias que eu gostaria de partilhar é a seguinte. A Roque dos Santos, quando eu criei, as empresas, e é-me até doloroso falar disso ainda. Quando tu crias uma empresa, normalmente existe o crescimento vamos dizer, exponencial, em bolha, não é? Que não é necessariamente um crescimento real. Real. Exatamente. E saudável. E saudável. E saudável. No meu primeiro ano, fruto do acaso, fruto de uma loucura qualquer que aconteceu com a Mas o vida. acaso também é a junção de preparação e oportunidade. Eu não posso Sim. discordar, porque eu realmente acredito que eu... Parece acaso, mas não é. Sim, porque e é importante dar mérito, não é? Também a nós, porque nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito. Mas o que aconteceu foi o seguinte, um amigo maluco, que confia em mim, não sei porquê, Loucamente. um estúpido aquele gajo, não entendo. Ele apresentou-me alguém que queria construir uma casa, fizemos o projeto, como qualquer outra coisa. E a pessoa depois disse, não, arquiteto, eu quero que tu executes. Eu disse, mas eu não tenho experiência nenhuma. E logo depois do meu divórcio profissional, como eu costumo chamar, você não tem experiência. Ele disse, não, eu quero que sejas tu a me entregar esta casa. Epá, lá também, ainda desempregado, digo desempregado financeiramente. Completamente desprovido. Disse, epá, tá bem, embarquei no projeto. Jamila, tu não vais acreditar. No meu primeiro ano como empresa, nós chegamos a um volume de faturação de quase $1 milhão na altura. Uau, espetacular. Não é. Não, para quem vinha de um divórcio. Tu não tens ideia do desastre que foi aquele ano. Uau, por quê? Sério. Porque, por várias razões. Primeiro eu não tinha condições nem conhecimento para ter aquela capacidade de gestão. A minha empresa saiu de uma empresa de 5 pessoas para uma empresa de 80 pessoas. Da noite para o dia. E o fluxo era terrível. Era terrível. Não tinha condições nenhuma. Tu começas o ano a dizer assim, mulher, esse é o ano. Mas acabas o ano com dívida. Com dívida, isso acontece muito. Está a ver? Acabas o ano com dívida. Porque normalmente o que se ganha não é bem assim. Não é bem assim. Mas ninguém nos Os conta números isso. podem ser altos. Ninguém nos conta Mas depois isso. tem que deduzir Ninguém impostos, nos tem que conta deduzir isso quando o dinheiro entra. Os custos operacionais. Ninguém nos conta isso quando o dinheiro entra. Tu ficas... Graças a Deus eu não sou uma pessoa irresponsável de dinheiro, de gastar, de comprar. Não. Mas é a própria gestão. E para piorar, Jamila... E qual foi a maior lição que tirou dessa experiência? Antes de dizer da maior lição, deixa eu só te contar o pico mesmo já de desespero. Aquela casa era tão grande. Foram vários equipamentos que a gente executou naquele ano. Mas, após a primeira compra de materiais como, por exemplo, o ferro, que estavam, na altura, me lembro, nunca me esqueço desses números, porque foram tão traumatizantes para mim. O ferro estava a 350 mil kwanzas.
em menos de 20 dias ou um mês de diferença, o ferro dobrou. Dobrou. Esta Mercado de diferença quem construção aqui paga. tem esta... Então, é essas questões. Então, a maior lição, e aconteceu com ferro, com cimento, com areia, que eram os principais materiais. E nós estávamos a fazer a gestão da obra. Então, sentimos diretamente esse impacto. Então, qual é a maior lição que eu tirei deste período? E eu acho que esta acaba sendo... Hoje eu não cometo os mesmos erros, porque planejo muito mais. Planejo muito mais. Eu acho que... E aí podemos, se calhar, entrar depois num outro debate que tem a ver mesmo com a arquitetura enquanto negócio. Enquanto negócio, exatamente. As universidades não formam arquitetos para negócios. As universidades formam arquitetos ainda dentro de uma componente artística, de alguma forma. Qualquer outra coisa, e mas sem não... a visão de negócio, nada, do dinheiro, desta consciência de planeamento, custo. É que o arquiteto nem sequer consegue gerir o seu próprio ateliê, ainda que ele trabalhe sozinho. Como é que tu crias uma boa página? Como é que tu te comunicas com o público? Como é que do ponto de vista de estrutura, uma empresa é organizada, as áreas... Não, nada. Isso tudo a gente vai descobrir, vai na tarimba. Você tem razão, você cai no meio do fogo. O que depois é que tu quer fazer? E são essas más experiências, por isso que eu digo, amo os meus fracassos, porque são essas experiências que depois te alertam. Opa, afinal... Tem que ter uma direção financeira. Eu digo hoje o seguinte, eu digo hoje às pessoas, não sei porque queres falar comigo. Há coisas que você melhor vai resolver com a Noémia, que é a minha colega. Mas nesta altura, como é que tu tens, do ponto de vista da organização, já que tocou nesse aspecto extremamente importante, como é que tu estás organizaste o teu escritório do ponto de vista administrativo? Ok, olha, eu confio em pessoas muito mais inteligentes do que eu, ponto número 1. A chave é, eu tenho muita dificuldade em contratar por causa disso, porque eu preciso de confiar em ti. Porque eu não vivo a monitorar o trabalho de ninguém. Já somos dois. Eu não. Se eu pudesse realçar o meu principal trabalho na Roque dos Santos é foco na visão, foco na missão, não aquilo que está escrito, mas aquilo que nós queremos atingir, o que é que nós perspectivamos e onde é que... Eu sempre penso que a minha visão só pode ser de planos para daqui no mínimo um ano. Foco nos resultados. Eu não gasto tempo na gestão operacional quando necessário, mas não é esse o meu objetivo. Estás-me a fazer lembrar também de alguns desses muitos livros que às vezes vamos lendo. Um exemplo que davam do senhor que o relatório dele, diário, mensal, entre ter uma página. Ele ligava para a secretária, preciso de um relatório. E ele dizia, se a secretária lhe mandasse mais do que uma página, ele não lia. Ou seja, o foco dele era objetivo, o que é que se passa, o que é que há. E isso é a coisa mais difícil de atingir e de alcançar aqui em Angola, porque tu tens quadros completamente dependentes. As pessoas têm muito medo de agir por conta própria, têm muito medo de tomar uma iniciativa. Há uma frase que diz assim, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um tolo. O tolo não vai sair do lugar, ele vai ficar sempre aí. Sempre vai arranjar 20 problemas para o mesmo problema, tá vendo? Ao invés de arranjar uma solução para os 20 problemas. E dessa experiência que carregas, os fracassos e sucessos, nesta altura, como é que organizaste? É isso que eu ia dizer. Como é que a Roque está organizada para dar essa resposta tão positiva que nós temos visto, temos acompanhado, né? A Roque dos Santos, a primeira coisa que nós fizemos é dividir por setores, completamente. Nós, como uma empresa, a nível de escritórios somos muito pequenos, mas a nível de projetos de obras, quer projetos como obras, é muito grande. Mas a nível de obras, a nível de escritório, o que nós fazemos é o seguinte, nós temos primeiro uma divisão, temos uma área administrativa, terceirizamos alguns trabalhos, como por exemplo, nada de leis é feito por nós, nada de contratos, a não ser o contrato básico, a gente substitui nomes e tudo mais, mas isso subcontratamos sempre. A nossa parte de recursos humanos e de contabilidade é terceirizada por um escritório que faz o trabalho belíssimo e que sai muito mais econômico do que tu fazeres a gestão
de uma empresa, de uma de uma superestrutura, ok? E que tu tens que estar, és tu que tens que ir para a GT, és tu que tens que ir fazer... Ou seja, limparam. Tiramos tudo isso. Mas eu também vejo que hoje é um modelo de negócio muito viável nos dias atuais. E estás-me a fazer lembrar de uma empresa que visitei no Brasil, que é uma incorporadora. Eles produzem imóveis e colocam no setor imobiliário. Ok. E o senhor dizia que na empresa dele, e uma empresa com uma faturação de milhões ao ano, milhões mesmo, só trabalham com imóveis de alto padrão, de luxo. Ok. E ele disse-nos que na empresa só eram 20 pessoas. Só. Um ambiente assim muito descontraído, uma arquiteta que fazia gestão de marca, 20 pessoas. Mas o que é que ele fez? O que é que eles fazem? A empresa está de tal modo estruturada, as áreas e grande parte dos serviços, eles terciarizam. Por exemplo, vão localizar o terreno, precisam de desenvolver a construção daquele imóvel. Em vez deles terem mais uma empresa de construção, fazem um concurso para 3 empresas. Esse é o perfeito. A empresa constrói, está ok, eles supervisionam o processo e põem aquele produto no mercado. Então Isso é são ótimo. 20 pessoas, mas eu olhei para os resultados dele e disse, pronto, isso devem ser as 20 pessoas mais operacionais, Não, mas sabes mais porquê? bem. Sabes porquê? Porque quando tu perdes muito tempo, há micro coisas que não podem passar por ti se tu queres ser grande. Por exemplo, hoje de manhã ligou para mim um jovem que foi retirar entulho na obra. Eu disse, ligaste para mim por quê? E ralhei a minha equipa por ele ligar para mim. Porque eu não posso pensar em coisas grandes se eu tenho que pensar que quem vai tirar o entulho. Não tem nada a ver comigo. Isso tem que ser uma tarefa. E estava completamente... Coitado do jovem. Não é culpa dele, claramente. Mas trago esse exemplo no sentido de que eu preciso limpar. Nós precisamos limpar para poder ver foco. Mas aí está também um problema grave que nós temos quando aterrissamos no nosso país. Por exemplo, eu vi uma vez um arquiteto que falava e ele dizia que para ele alavancar o negócio dele, ele contou com um crédito só para os custos operacionais. Por exemplo, imagina que eu quero... o nosso escritório é relativamente pequeno, nós temos uns custos fixos, vamos dizer. Imagina que 2, 3 milhões de kwanzas, por exemplo, né? Nós conseguimos fazer isso, sem problema nenhum. Mas se eu tiver a liberdade de ter um crédito que me permita pagar isso, eu tenho, por exemplo, a gestão garantida da empresa para 6 meses. Para 6 meses. Eu consigo trabalhar muito melhor, com mais calma, mais tranquilidade e fazer projetos realmente que valem a pena. Tá vendo? Com a devida qualidade também. Com a devida qualidade. Porque se tu não tens e tu tens que estar forçado em precisas de liquidez para pagar salário, para pagar impostos. Vira um talho. Estás a ver diariamente. Então é meio e nessa altura, por exemplo, você tem a área administrativa? Quais são as outras áreas? Nós temos a área administrativa. Eu tenho uma área que cuida da gestão operacional, que é... Primeiro vou lhe dizer assim, como é que funciona o nosso processo de qualquer projeto. Temos um projeto, o cliente vem ter connosco, normalmente reúne comigo e mais alguns dos nossos colegas que também tratam da parte da arquitetura, fazemos um briefing com o cliente, depois desse briefing fazemos uma divisão de tarefas. Ok, vamos fazer, por exemplo, uma investigação. Eu gosto muito de investigar, gosto muito de estudar, principalmente quem é a pessoa, criar o perfil do cliente. Exatamente. Depois desta primeira fase, este projeto vai para a produção, vai para a parte dos nossos projetistas. Vamos fazer 1, 2, 3 opções entre nós e avança a melhor opção. Não avança a opção do Yuri, não avança a opção do B, avança a melhor opção. A melhor opção, ok, trazemos novamente para a mesa essa opção, vamos analisar entre todos, vamos discutir entre todos, ok, vai para a fase, revisão com o cliente e por aí afora. No caso, porque a Roque dos Santos ela está dividida em 3 atividades e estamos a fazer agora esta divisão. Um bocadinho, já estava dividida, mas estamos agora a formalizar essa divisão. Nós temos uma área que é Roque dos Santos Arquitetura, temos a Roque dos Santos Construção Civil. Há um segmento que eu gosto muito, muito mesmo, que acho que tem muito potencial e que nós aqui em Angola, com um bocadinho de atenção, podemos desenvolver e ganhar muito dinheiro com ele, tem a ver com a serralharia. Tem a ver com mobiliário, equipamentos, com material de ferro,
porque é muito mais econômico. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. A minha casa, a Jamila teve no nosso escritório, não sei se teve a oportunidade de ver. A nossa mesa, ela é toda estrutura metálica e um tampo de madeira reciclada. Está a ver? Os nossos móveis é estrutura metálica e aquilo, se tu levasses para o mercado, eu tenho um cliente que pediu, foi para o nosso escritório e ele pediu para fazer tudo igual. Ele disse, não, arquiteto, eu não quero projeto, quero igual. Está a ver? Isso aí... Quer dizer, tem saída, como se diz. Muito mais econômico, muito mais econômico. Eu fiz os meus armários de casa, os armários XPTO, que tu, em vez de ser os MDFs, MDPs, e melaminas e tudo mais, fiz com estrutura metálica, todo ele. E sai a 1/3 do custo. E dura mais, né? Dura mais e quando feito com qualidade, a qualidade estética não deixa a desejar. Porque tu tens uma oportunidade de ter uma boa iluminação e por aí afora. Então, temos essa terceira área, que é a serralharia, não é? E pensamos em entrar, temos projetos, mas não está ainda ativo, que é o setor imobiliário. Que é o setor imobiliário. Tudo isso requer crescimento, estruturação e por aí afora. Agora, e dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas eu não concordo. Não, mas não é. Digo o retorno financeiro do esforço que vocês fazem. Não, mas por exemplo, investir. eu tenho a certeza que o ateliê topo não chegou onde chegou por ter mais capital. Não, até não olho nessa perspectiva, né? Não, por que eu digo isso? Porque nós normalmente colocamos o dinheiro como um entrave. Não, eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que, aliás, nunca pensei assim, nem penso assim. Que para você fazer o que quer que seja, primeiro tem que vir o dinheiro. Eu olho o dinheiro como uma consequência. Agora, é preciso saber gerir bem esta consequência. Senão ela não dura. Né? É preciso ter pessoas muito mais inteligentes do que tu. Sim. Porque não pode ser ou seja, o arquiteto, quando financeiro... Vem, você tem que ter uma visão, tem que ter um projeto de vida, tem que ter um projeto de empresa, de arquitetura, para onde aplicar aquele retorno para o crescimento da empresa. Exato. Né? Para melhorar a qualidade dos equipamentos, por exemplo. Aquela questão que falou, por exemplo, de ainda não expõe muito, porque tem que ter a capacidade de resposta, né? Esses investimentos que fazem esse trabalho, o retorno também vai servir para ajudar a aumentar a capacidade de resposta. É nessa perspectiva que eu digo. Olha, sabe por que eu digo que... há um indivíduo muito controverso no Brasil e ele disse uma coisa muito interessante que eu não esqueci. Ele dizia o seguinte, Jamila vai concordar comigo, todos nós temos uma versão muito boa de nós mesmos. Todos nós achamos que somos seres fantásticos, inteligentíssimos, por aí afora. Mas se tu não materializas, se tu não tens a capacidade de execução, se tu não tens a capacidade de tornar realidade os teus projetos, que você pensa também então tu és somente mais é um discurso falacioso, vamos dizer assim. Exatamente. Tu não vais, a Jamila não vai acreditar, com certeza que vai acreditar, porque é uma mulher de sonhos, uma mulher de objetivos, metas e que alcança os seus objetivos. Quem não faz assim tem dificuldade em acreditar. Nós conseguimos fazer uma parceria para a construção, e digo isso em primeira mão, ninguém sabe. Uau. Ninguém sabe. Nós conseguimos fazer uma parceria para um condomínio com 0 kwanzas. Com a ideia. Digo, a minha mãe diz assim, vão-se os anéis, mas fica a mão para trabalhar. Ela me disse isso toda a vida, eu nunca me esqueço disso. E ela sempre me incutiu a visão de que o trabalho intelectual custa muito mais caro às vezes podem do que o trabalho físico. Epá, mas como é que conseguiu isso? É muito simples. Tem mão de obra, vão você trabalha, né? Vão tem dizer a que ideia. Eu entro com a ideia, entro com o projeto, eu tenho a mão de obra ali, vou pôr o dinheiro. Exatamente. Dizer, não é falácia, não é possível. Mas eu tenho conhecimento, posso elaborar, tenho um computador. Mas né? precisas de acreditar em ti. Por exemplo, eu até, nisso que tu estás a dizer, quero deixar aqui um alerta aos nossos arquitetos. Você já tem a ferramenta, tem o computador, tem o projeto. Há um terreno ali abandonado que o dono não sabe o que pretende fazer. Vai ter com ele propõe um projeto, façam uma associação. Olha, aconteceu uma vez uma cena muito interessante. Eu fazia muito compras no mercado. Há uma senhora que eu vendia material, a tia Domingas, que ela me vendia material. E uma vez encontrei com um jovem no mercado da Zona Verde, lembro-me, e era um jovem que estava à procura de emprego. E ele disse-me que estava a terminar a universidade no curso de contabilidade.
e que não encontrava emprego. Eu disse, mas estás à procura de emprego por quê? Tu estás aqui no mercado. Já paraste a pensar como é que o teu conhecimento pode ser útil para as pessoas que estão aqui no mercado? As tias do mercado são fantásticas a fazer contas. Muitas delas com a primeira, com a quarta classe, mas são fantásticas a fazer contas. Elas, de contas, tu nunca vais dar trabalho. Ela sabe aquilo. Eu tenho alguém aí ao lado que não sei o quê. Por que é que tu não ajudas essas senhoras a criar um sistema de gestão, um sistema de não sei o quê? Nós vivemos num país onde quem tem um multicaixa, você só tem um multicaixa e ganha 100 kwanzas por cada 1000 kwanzas. Esta pessoa fez isso, você não consegue... Todos os dias existem oportunidades. Existem oportunidades. É como dizia outra, enquanto haver capim, não morre de fome. Claro. Não no sentido de comer o capim, Sim. ou seja, há o solo para trabalhar. Exatamente. Mas há um capítulo muito importante que é... porque agora eu vou fazer uma provocação à Jamila, né? Porque também não acredito que todo mundo precisa de ser gestor, empresário, não é? Não acredito. Mas aí partimos desde o ponto de vista do empresário no sentido empresa. Mas eu como pessoa tenho que aprender a gerenciar a minha própria vida. Tenho que aprender a gerenciar o meu próprio negócio, que sou eu, como talento. Então, o que é que tu estás a fazer contigo mesmo? Se vender mesmo. Você como pessoa, estás a ver como é... Não vamos só O que é que a minha imagem vende? Olha, tem tudo a ver. Como é que tu vês, como é que tu te comportas, como é que tu falas. As pessoas às vezes não dão a mínima atenção a esses detalhes. Eu estou aqui na Jamila, tive a imagem que passam. Tudo conta. Tudo conta, não podemos... E parece que não, no negócio da arquitetura, tudo conta. O mínimo detalhe, a imagem. Aqui estamos a entrar na perspectiva da comunicação, né? Com o cliente e tal. Mas agora, do ponto de vista de ferramentas de trabalho, como é que vocês hoje funcionam para aumentar a vossa qualidade de trabalho, a capacidade de resposta? Olha, essa é uma excelente pergunta. A realidade virtual é cada vez mais um dado garantido. E acho que aqueles que se absterem dela vão... não tem como. Eu sou muito cético quanto a isso, porque eu trato sempre de discutir com a minha equipe, onde eu digo o seguinte: um arquiteto não é um projetista. Um arquiteto pode ser projetista ou o arquiteto pode não ser projetista. Naturalmente. Então, não se deixem cair na falácia de que melhor qualidade de render quer dizer melhor projeto. Mas é importante que saibamos caminhar juntos. É importante que tenhamos uma que seja por trás clara. Eu acho que é importante que por trás de uma boa imagem exista realmente um bom produto. Exatamente. Né? Senão estamos a vender sonhos. E o que nós vemos muito no nosso mercado é, por exemplo, hoje em dia, e a arquitetura tem esse grande problema que é, tu estás a competir com todo mundo. Hoje em dia quem tem um Instagram tem mercado. Agora, o que torna real tem a ver com o teu produto, tem a ver com a tua marca, tem a ver com a tua visão, tem a ver com como tu te posicionas no mercado. Então, como é que nós melhoramos, como é que nós fazemos esse ato de constante melhorias, né? Vamos dizer assim. Primeiro como tu disseste muito bem, mantendo a visão clara dos resultados. Sempre. Os meus técnicos, às vezes eles vêm discutir comigo, eu digo assim: o que é que isso tem a ver com o nosso cliente? O cliente não vai entender, não é problema do cliente que o software, não, troca de software, inventa. Mas o cliente precisa de ter a percepção clara. Mas, por exemplo, já tem estado a implementar a tecnologia BIM ou estão no processo de... Sempre. Não na sua total plenitude, claramente, né? Porque primeiro é que nós em Angola também acabamos não tendo acesso e o processo é muito caro. Por exemplo, quem vive no Brasil tem acesso aos softwares, tem acesso na integridade, não é? Por exemplo, porque nós temos ainda muito que ir nos adaptando, não é? Mas nós tratamos sempre de trabalhar de uma forma integrada. O software AutoCAD continua a ser o software base, infelizmente, ou felizmente. Isso é um processo, na realidade. Exatamente, né? continua a ser um processo base, até porque tu precisas de... Por exemplo, eu me comunico muito melhor com a mão.
Claro que sei trabalhar com o ArchiCAD, Mas é um eu software vejo de já coisas que pré-eleição. se fazem aí, né? Com essa questão da inteligência artificial. Qualquer dia estamos nós a falar, quero um projeto assim, assim. É muito difícil E a competir. base, Deixa eu lhe e a dizer, base aconteceu. deixa eu lhe dizer uma coisa, Jamila. Aconteceu um fato caricato que tem tudo a ver. Eu, como lhe disse, sou professor e no meio de uma aula meu aluno está com o computador aberto. O que é que estás a fazer? Não, estou a acompanhar a aula do professor. No Google, ele está no Google, literalmente. Está a ver? E o mesmo acontece de uma forma diferente com os nossos clientes, que vêm ter contigo com... A imagem já. Está a ver? E como é que tu te debates com isso? Está a ver? Como é que tu crias uma estratégia? Aí eu trato de... Muitas das vezes é preciso educar o cliente. Muitas das vezes é preciso o arquiteto saber vir com o seu trabalho preparado e dizer vamos passar pela fase A, fase B, isso não é para agora. Arquiteto, e nós por aí estamos... afora. Passa rápido, né? Né? Uma hora. Nem acredito. Estamos já Foi quase a uma chegar. boa conversa. Estamos isso quase a sim. chegar ao fim. Mas eu gostaria, porque todos os dias nós temos jovens arquitetos com essa questão. Arquiteta, como é que eu faço? Se nós tivéssemos de deixar aqui um checklist, sobretudo para aqueles que querem, porque a arquitetura como negócio também não é só gabinete, Exato. pode ser um freelancer, um bom Exatamente, freelancer, exatamente. que aliás pode prestar serviço a vários Até gabinetes. internacionalmente. Ou internacional, quer dizer, atenção, nós estamos aqui a falamos aqui da empresa, né? Mas também do ponto de vista da arquitetura como negócio, o freelancer, eu até vejo que na nossa realidade pode ter muitas vantagens. Claro. Claro, a capacidade de resposta é menor, mas, por exemplo, Não paga impostos imposto. e essas coisas Não paga imposto. livra-se. Não paga imposto. O trabalho é na sua casa, no seu Exatamente. computador, Não paga renda. não paga renda, não paga funcionários. Quer dizer, Internet de casa. internet é de casa, então pode ser uma boa aposta também Claro, o trabalho claro. como freelancer. Agora, precisa é de desenvolver e consultar no Google quais as habilidades e competências de um freelancer para Efetivamente, desenvolvê-las, efetivamente. Mas agora, do ponto de vista daquele que quer mesmo ter um gabinete formal, como é o seu caso, tem, e eu fico felicíssima porque o nosso mercado é muito grande, ainda juntado todos os gabinetes, não temos ainda a capacidade de resposta. Não temos, para aquilo nem que de é longe, necessidade. nem de longe. Então, eu me alegro com o seu sucesso. Peço parabéns, faço votos que consigas Boa. mais e mais. Fico muito feliz. Jamila. Agora, se tivéssemos de deixar aqui alguns tópicos que tu achas que hoje é importante para alguém que queira abrir um gabinete, qual seriam? A pergunta da Jamila tem a ver enquanto aptidões como arquiteto ou como Não, gestor? eu aqui diria já na componente formal do negócio, de ter um espaço, ter uma equipa, ter os processos administrativos mapeados, olho já para essa questão prática. Ele já tem as suas habilidades, mas quer organizar o seu sítio. Ok. Isso é uma pergunta muito boa, é uma pergunta legítima porque, por exemplo, nós vemos... Eu fiquei 3 anos em casa primeiro. Ou seja... Freelancer, provavelmente, Não, ou liberal. Equipa em casa. Equipa, ok. Equipa mesmo na minha sala. A minha esposa nos expulsou a dada altura. Disse, chega, Se vira, fora. se organiza. Sim, porque a pior coisa é o medo. O medo. O medo. Há uma frase que diz assim, o pior medo é o medo do medo. Porque a própria ação de inovar ou a ação de como é que se diz uma palavra? De empreender. Leva a um medo, não é? Leva a um certo desespero. Por causa da incerteza. Da incerteza, exatamente. Muitas pessoas às vezes têm uma coisa pequena garantida e têm medo. Eu me apego na certeza, por exemplo, de que o dia da manhã pode não acontecer às vezes. Olha, né? isso é muito bom. Penso assim. Para mim, como eu estoico, essa é a assim, base. Eu penso que o dia da manhã, se eu deixar para amanhã, Para pode nós, não acontecer. sabe que para nós os Como se diz? estoicos, para nós os estoicos, é uma frase básica que diz isto vai passar. Isso vai passar. Seja o que for, como for. Exatamente. Então, se eu pudesse dar uma checklist, primeiro não pula passos, não pula etapas, ok? Eu acho que não precisas de ter custos desnecessários, porque realmente é muito pesado. É muito pesado, sem ter aquela visão romântica da coisa, porque tudo começa a ficar mais complicado quando tu contratas pessoas.
são pessoas que têm famílias, que dependem São de vidas ti. que dependem de ti. Exatamente. Então, eu costumo dizer, se eu falhar, para mim é igual. Minha mulher pode me sustentar, se for o caso. Está a ver? Mas você tem uma mega equipa por trás de ti. E que tu não podes falhar por essas pessoas. Então, tens de estar muito comprometido. Então, primeira coisa que eu diria é, começa em casa. Começa em casa. Começa com... Um passo de cada vez, sim, como um passo de dizem, cada mais vez. sólidos. Exatamente. Um passo de cada vez. Ok. Sentiste a necessidade e queres realmente crescer, já tens estrutura suficiente, economiza o suficiente para pagar, por exemplo, no mínimo 3 meses das tuas despesas. Não vamos já incluir todas as despesas, porque tu tens... Porque quando tu adicionas a renda, adicionas salários, adicionas gastáveis, quando tu adicionas tudo isso, outros custos vão vir, não é? Por exemplo, só para colocar softwares, atualizar a internet, os programas em todos os computadores, isso é uma despesa absurda. Luz, água. E faça mesmo uma listinha, quanto é que eu vou pagar de checklist luz, arrendamento, de cada um dos itens de trabalho. E luta para ter 3 meses de renda paga. E isso é muito fácil, Qualquer projeto, para quem já está comprometido, para quem está a atingir, para quem quer atingir essas metas, consegue, quando é propósito dele. Porque eu conheço muito bons arquitetos que só moveram-se, só conseguiram sair para outra etapa depois de um determinado impulso, mas já ganhavam muito dinheiro, mas estavam aí presos. Para nós, por exemplo, foi quando fizemos um contrato com um dos teus vizinhos aqui, a Total, que eles nos disseram assim, em casa não dá, tens que te organizar, se organiza assim. Organiza-te. Até quando? Não, eu um amigo meu. Cada etapa exige um novo posicionamento. Exatamente. Então, primeiro é o checklist, despesas. Nós no escritório nós fizemos uma métrica muito simples, que é o seguinte: como é que eu determino o custo de cada projeto, como é que eu determino o custo de qualquer coisa que a gente faz? Eu sei qual é o custo do nosso escritório por dia. Como é que eu determinei isso? Somei tudo que a gente faz, tudo, ou seja, todos os nossos custos, todos, sem faltar nenhum. E põe mais uma taxa de 30% para os variáveis e os invariáveis, os fixos e indiretos, lucros também, multiplico por 12, depois vou dividir esses 12 pelo número de dias úteis do ano, ao longo do ano. Orçamento empresarial, vamos pesquisar. Exatamente. A Roque dos Santos todos os dias tem que produzir 100 mil kwanzas. Todos os dias. Depois se não produzir 100 mil kwanzas num dia, no segundo dia tem que produzir 200. No terceiro tem que produzir 400. No quarto, está a ver? Mas claro, parece uma coisa muito abismal, mas não, é o fruto, é o dia. É trabalhar. Eu costumo dizer, quando se está a trabalhar, naturalmente os resultados acontecem. Eu às vezes fico assim, mas como é que é possível? Como é que aconteceu isso? Do nada, está a ver? Não é do nada. Não digo do nada no sentido de... É como eu estou a dizer, Jamila, eu vejo as pessoas a fazerem produto muito Sabe por que eu lhe digo não é do nada? Eu durante muito tempo analisava por que de repente aconteciam algumas coisas comigo. E as pessoas do meu foro íntimo, pais e irmãos, nós já debatemos esse assunto. Aparentemente do nada. Coisas como um valor, de repente, alguém olha a coisa. Coisas assim, em momentos... Mas eu depois, nessa coisa de gostar de ler, fui investigando e foi quando eu percebi que afinal não é do nada. Existe um conjunto de ações que você vai fazendo, que depois com o tempo acumula e chega naquele ponto do resultado. Conectar os pontos. E você pensa que não... Como a ação que tiveste naquele momento foi quase zero, mas já vens acumulando os 99%. Exatamente. Você acha que foi... É tudo... Afinal, já vem um conjunto de ações que A vida acumulando. É um conjunto de pequenos pontos que se cruzam. Exatamente. Arquiteto, este tema nós não vamos ficar por aqui, porque tem outros colegas que fazem da arquitetura um negócio, da engenharia um negócio, da construção civil um negócio. Então, nós vamos tendo pontualmente outros colegas, outras abordagens, para além de toda uma diversidade de temas, para também ajudar aí os outros. Eu vou gostar de ter também aqui alguém que tem uma empresa de construção civil para mostrar aqui como é que é o processo, ou seja, ajudarmos aqui a desenvolver o empreendedorismo também nos nossos espectadores. Então, eu vou lhe agradecer. Muito obrigado. Demorou,
porque já falamos Desse encontro. encontro no início mesmo do podcast. Exatamente. Mas eu sou daquelas pessoas que digo sempre, há um tempo certo para todas as coisas debaixo da Debaixo terra. da terra. Assim mesmo. Creio nesse princípio. Uhum. Nem antes, nem depois, no tempo No certo. tempo certo. Yeah. E este, para mim, foi mesmo o momento. Jamila, permita-me, Certo. antes de finalizar, eu queria agradecer o convite. Eu queria dizer que a arquitetura ou o negócio da arquitetura é feito por pioneiros. Eu acho que nós vivemos tempos incríveis, vivemos tempos fantásticos, porque muita gente pode discordar dessa analogia que eu vou fazer, mas é a minha. Eu acho que, por exemplo, eu acho que a nossa geração se debate com desafios nunca antes vistos no nosso país. Porque, por exemplo, a geração de até 2000 não falava de negócios enquanto arquitetura, porque havia uma estrutura pública, havia uma estrutura Rígida, né? que não havia condições. A geração de 2010, de 2000 para 2010, por exemplo, ou até 2015, havia o boom do crescimento social e havia um certo conforto, o mercado era muito mais aberto e receptivo. E 2015 nós estamos no auge. Nós estamos no pico do pico, mas acredito que quem sobrevive a esse período torna-se muito forte. Eu estou contigo, né? Yeah. Não desmerecendo as dificuldades que são colocadas, mas como tudo, em toda dificuldade há oportunidade. Exatamente. É preciso ver para além dos desafios. Por isso é que quando me fez a pergunta se é possível viver da arquitetura, eu respondi com muita certeza, porque é possível. Não haja dúvidas de que é possível. Só não é possível viver de algo se não trabalhar. Assim Essa mesmo. é a mensagem. Trabalhando consegue-se Lendo. viver. Claro que tem o seu processo, tem os seus passos, tem o seu tempo, mas com persistência chegamos lá. Então muito obrigado agradeço, mais uma arquiteto, agradeço a si que nos acompanha, que nos dá força. Espero que tenhamos sido minimamente elucidativos. É claro que muito mais há de se dizer, mas vamos falando noutros programas, porque tem a questão do marketing, entre outros aspectos, mas nos acompanhem, também não podemos esgotar tudo em uma hora. Muito obrigada, então, e até o próximo programa. Obrigada, Jamila.